injustamente tratado por uma pessoa de quem sou dependente. Injustiça, não suporto. Egoísmo, sentimento de que fui insultado. Mortificação, raiva reprimida. Explosões violentas ocasionais de raiva. Raiva e violências reprimida. Forte controle. O vídeo de hoje é sobre o Policresto Staphysagra. Shankara estava tratando um homem com diabetes e leucemia mieloide crônica. Seu medicamento era arsênico. E nos últimos 3 anos, ele não precisou de nenhum outro medicamento. Ele teve várias crises agudas, uma grave infecção dentária, que também foram tratadas pelo medicamento arsênico albo. Este homem escreveu no formulário: eu consultei vários médicos. Todos prejudicaram a minha saúde. Ele não conseguia pensar em nada além de sua saúde. Ele era muito cauteloso e desconfiado. Após 3 anos com arsênico, ele teve um alívio significativo de sua ansiedade e controle da sua leucemia. A sua irmã, que também era paciente de Shankara, e teve um problema e procurou Shankara. Shankara, então, foi um pouco rude com ela, porque ele sentiu que era necessário. Ela reclamou para o seu irmão sobre isso, e isso o deixou tão zangado que ele foi à clínica de Shankara. Ele estava a tremer e até disse que gostaria de bater em Shankara. Vocês devem se lembrar que ele estava ótimo com o tratamento de Shankara e que ele foi o único médico que ele tinha alguma confiança. Ele foi para um estado Staphysagra intenso por uma causa excitante que não era tão intensa. Staphysagra o ajudou lindamente e ele estava novamente em um estado de arsênico albo. Era um bom sinal. O estado Staphysagra não depende de forma alguma do estado arsênico. Esta raiz ou doença silenciosa existia nele. Então, como o estado arsênico albo havia desaparecido, isso permitiu que o estado Staphysagra aparecesse. Se em um estado crônico há uma fase aguda, por exemplo, dor de cabeça e vômitos, mas o estado geral permanece o mesmo ou é um pouco melhor, não toque no caso. Você precisa interferir somente quando o estado interior aumentou. Quando este estado aumenta de intensidade ou muda. Se a pessoa disser, estou melhor, mas ontem eu fiquei com dor de cabeça, deixe ele em paz. Mas se ele disser, por um motivo menor, estou com forte dor de cabeça, neste caso, você deve reavaliar o caso. Você pode ter que dar outro medicamento ou o mesmo medicamento em uma potência maior. Vou relatar um outro caso clínico. Um homem de 36 anos foi trazido por seus parentes para tratamento de esquizofrenia aguda. Ele era violento e teve que ser amarrado, já que ele estava atacando todo mundo. A história era que ele era um artista pobre e casado com a filha de um homem muito rico. Esta mulher
tinha uma deformidade congênita em um braço e, portanto, não conseguiu encontrar um noivo adequado. Seu pai, então, decidiu que a melhor opção era encontrar um homem pobre para ela e apoiar este homem na ascensão na vida. Depois do casamento, havia muita dominação deste paciente pelo sogro. Então, um dia, depois de um grave insulto, este homem tornou-se abusivo e violento e desenvolveu uma condição aguda. Os sintomas do caso se encaixaram em Iociamos, que em potência de 10 m, após alguns dias, o trouxe fora deste estado. Shankara, então, estudou o seu caso novamente e descobriu que seu remédio era Staphysagra. Uma vez que Staphysagra é conhecido por sua raiva reprimida e violência reprimida, e pelo seu forte controle. Uma pessoa que, quando provocada além do limite, precisa se tornar violenta e perder o controle, vai para um estado Iociamos. Pode-se dizer que o estado de Iociamos dependia do estado Staphysagra. 8 meses depois, o paciente teve uma pequena recaída, que foi novamente controlado com Iociamos. Ele tem estado em Staphysagra desde então, e nos últimos 6 anos, ele permaneceu muito bem. Em resumo, trate o estado que existe no momento presente. Se for desproporcional à causa, então trate, mas se for proporcional, deixe-o, não trate. Por exemplo, aumento do desejo sexual. É uma característica em muitos medicamentos, como, por exemplo, fluórico ácido, lírio tigrino, Iociamos, Staphysagra e Bufurrana. Quais as diferenças entre eles? Vou falar. Lírio tigrino, os traços proeminentes são agitação e religiosidade. Lírio tigrino considera seu desejo sexual como algo pecaminoso e, portanto, precisa ser reprimido. Tem que se manter muito ocupado para reprimir o desejo sexual. Já fluórico ácido é semelhante a lírio tigrino em seu alto desejo sexual e apresenta as seguintes rúbricas: adúlteros e indiferença aos negócios, incapacidade de realizar responsabilidades. Ele não tem nenhum problema em passar todo o seu tempo olhando para as mulheres, com pensamentos lascivos. Assim, o sintoma característico de fluórico ácido é: fique nas ruas olhando para as mulheres que passam. Os componentes destes sintomas são aumento do desejo sexual, indiferenças com os entes queridos, delírio, deve acabar com o casamento, alegre, lascivo, sangue quente. E como é então Iociamos? Iociamos tem um comportamento tolo e sem vergonha, e uma perda da sanidade. Portanto, ele exibe seu desejo sexual aumentado de uma maneira muito tola e sem vergonha, através de conversas lascivas, expondo os genitais. Uma outra característica proeminente de Iociamos é a loquacidade. Falar, tagarelar,
deitar nu na cama. Clarissa, como que é então Bulfurrana? Bulfurrana há um descontrole infantil, com o aumento do desejo sexual. Uma mente madura pode exercer controle e adiar o prazer. Se gostamos de algo, vemos se é sábio tê-lo e também decidir o quanto é bom para nós, como por exemplo, quando temos o desejo de tomar sorvete. Mas em Bulfurrana, falta este controle. Ele não consegue adiar o prazer e assim se comporta de uma forma muito infantil e imatura. Sempre que ele sente um desejo, ele deve cumpri-lo imediatamente. A mesma coisa acontece com seu desejo sexual. Assim que ele sente o desejo, ele deve cumpri-lo. E ele sai sozinho e se masturba. Bulfurrana tem crescimento físico e sexual precoce, com falta de maturidade da mente. Essa combinação lhe dá o sintoma individual. Busca a solidão para praticar a masturbação. Dessa forma, vemos que, embora todos esses medicamentos compartilhem um traço em comum, aumento do desejo sexual, eles diferem amplamente em outras características. É esta diferença que lhes confere individualidade e também lhes dá seus sintomas característicos. Medorrino e Staphysagria têm a mesma sensação de que alguém está atrás deles, enquanto Tuia sente que alguém está ao seu lado. Quase todos esses medicamentos têm a sensação como se houvesse alguém ao lado deles. As rúbricas são: ilusão, vê as pessoas atrás dele ou ao lado dele. Outro exemplo: doenças de antecipação. É uma rúbrica presente em vários medicamentos. Sempre podemos fazer a seguinte pergunta: por que uma pessoa tem ansiedade antecipatória? E encontrar uma resposta satisfatória. Por exemplo, dissemos que Licopódio tem a ansiedade antecipatória devido à falta de autocontrole e confiança. Então, se um paciente licopódio não tivesse falta de autoconfiança, ele não teria ansiedade antecipatória. Por exemplo, outro exemplo, barita carbônica tem ansiedade antecipatória por causa da sensação de incapacidade. Ambregrísia tem ansiedade antecipatória por causa de um sentimento de vergonha. Medorrino tem a antecipação por causa do medo do infortúnio. Staphysagria tem antecipação por causa da sensibilidade à dor. Em alguns pacientes, ficamos surpresos que sua condição, que normalmente é dolorosa, seja realmente indolor. Por exemplo, podemos ver um menino com amígdalas inflamadas, mas sem dor. O sintoma mental associado a tal condição é muito provável que seja indiferença, não reclamar. Por exemplo, medicamento ópium. Da mesma forma, quando encontramos tremenda sensibilidade dos nervos, especialmente a ferimentos e cortes, então
Também na mente encontramos essa tremenda sensibilidade à mágoa, grosseria e especialmente aos insultos, como em Staffeldsagen. Vou relatar um outro exemplo. Uma senhora que teve uma dor ciática intensa. Ela era uma professora universitária e estava sendo incomodada por seu superior. E ela teve que protestar sobre isso. Ela era muito sincera em seu trabalho. Assim, tomando as características: sinceridade, gentileza e explosão de raiva por um sentimento de injustiça, Shankara deu a ela Staffeldsagen e a viu novamente, e dessa vez ela disse: doutor, essa dor está me incomodando muito. Não está permitindo que eu cumpra o meu dever. Como ela sentiu que estava sendo incomodada pela perna e devido a esse problema ela não podia cumprir suas funções pelas quais se sentia culpada, as rúbricas ilusão, que é ter seguida, ilusão de que negligenciou seu dever e angústia de consciência, como se fosse culpada de um crime. Através deste processo de pensamento, Shankara chegou ao medicamento Ciclamen, que melhorou sua dor imediatamente. Um novo paciente, ao entrar ao consultório de Shankara, para na porta e pergunta: doutor, devo deixar meus chinelos na porta ou posso usá-los no consultório? Em toda a carreira de Shankara, nenhum paciente o fez esta pergunta antes. Então, naturalmente, supõe-se que em um escritório se pode usar chinelos e ninguém se incomoda em lhe perguntar se eles têm que ser retirados. Portanto, isso torna essa expressão da paciente extremamente característica dela. Isso é o nosso trabalho para ver qual é a percepção dela que possibilitou essa expressão. Então, a primeira coisa que podemos ver é que ela é cuidadosa e cautelosa, que ela tenta descobrir qual é a norma da clínica antes de fazer qualquer coisa. Vemos que ela está sendo muito cuidadosa e cautelosa porque não quer uma reprimenda. Ela não poderia fazer algo que não é correto. Portanto, por trás de cuidado, temos sensibilidade para repreender e sensibilidade a ser advertida. Agora, por trás dessa sensibilidade, está que se ela seguir as regras corretamente, ela não será reprimida. Então, há um desejo de ser sempre correto e sempre justo e seguir as regras. Por trás disso, percebe que todo o seu delírio, que é que, enquanto ela está seguindo as regras da pessoa em posição de autoridade, ela está bem. Sua percepção da realidade é a seguinte: sempre tem que obedecer e seguir. Então, em vez de olhar para Shankara como um médico, ela o vê como seu chefe ou como uma autoridade, cujas regras, justas ou injustas,
devem ser seguidas por medo de ser advertida ou punida. Esta é a ideia de seu delírio. O medicamento era Estafisagria. Calcária silicata se compara com Estafisagria porque ambos têm alta sensibilidade. Por exemplo, se você está trabalhando com um chefe irado, se você é sensível a reprimendas, você evitará qualquer discussão e assim evitará ser demitido. O medo torna as pessoas dependentes. Resumindo, Estafisagria é o competidor. Calcária silicata é o derrotista, o perdedor. Cilícia é uma pessoa que tentará alcançar altos ideais. Então, o estado situacional de Estafisagria é causado por ser insultado pela pessoa de quem depende. Enquanto em carcinosino, a situação é a de que está sendo fortemente controlado por uma pessoa. As personalidades carcinosino são frequentemente filhas ou parceiros de licopódio, auro metálico ou nux vomica. Qual a situação de Estafisagria? É a seguinte. A situação de Estafisagria é de ser injustamente tratado por uma pessoa de quem é dependente. E, portanto, a injustiça não suporta. Egoísmo, sentimento de ser insultado, mortificação, raiva reprimida, explosões violentas ocasionais de raiva. Mas a raiva de Estafisagria não é como a raiva de Licino, com suas mordidas e chutes. Não é uma situação de ser atormentado como em Licino, mas apenas sendo tratado injustamente, mortificado, insultado. Ambos são medicamentos semelhantes, complementares, estando na mesma situação, mas em graus diferentes. Então, o que são medicamentos complementares? Remédios complementares são aqueles que frequentemente são indicados um após o outro. E tentaremos descobrir por que isso acontece. Por exemplo, um estado de Estafisagria é aquele em que uma pessoa se sente humilhada e insultada. Naturalmente, esse estado surgirá mais facilmente em quem tem orgulho e egoísmo. Sabemos então que Estafisagria é muitas vezes seguida por enxofre ou sulfur. Em outras palavras, um estado sulfur de egoísmo predispõe a um estado Estafisagria de humilhação. Portanto, quando vemos Estafisagria em uma pessoa, valeria a pena examinar se há um estado de sulfur por trás dele, que, portanto, pode segui-lo. Claro que um determinado estado pode existir independentemente, mas há uma boa chance de que ele exista devido à predisposição causada por outro estado. Em segundo plano. E esse estado de segundo plano geralmente é o oposto. Então, quando podemos dizer que uma pessoa Estafisagria mudou e agora está em um estado de cáustico? Estafisagria está preocupado com sua honra que é ferida. O estado de cáustico não tem essa característica. Assim,
Enquanto a honra ferida e a sensibilidade ao insulto forem os principais parâmetros, Staphysagria continua sendo seu medicamento. Não importa quais mudanças sejam mostradas na expressão. Mas no ponto em que isso muda e a pessoa começa a pensar nos outros ao invés de si mesma, quando ele está preocupado com a injustiça feita aos outros e não a ele, e quando a simpatia e a ansiedade pelos outros tornam-se os parâmetros dominantes, Staphysagria não é mais um medicamento. E cáustico agora é indicado. Ansiedade pelos outros, simpático, que é o estado de cáustico. Clarissa, como os estados mudam? Vou dar um exemplo de como isso acontece. Doutor, diz o paciente, tenho congestão recorrente no peito. Estou tomando os medicamentos alopáticos, mas estou perdendo peso e força. Então, quais são as rúbricas? São: teorizando, delírio, está sendo ferido pelas drogas. Delírio, está ficando magro, perdendo peso e força. Egotismo, eu sei tudo, não tenho dúvidas de que é assim. O medicamento que surge é enxofre ou sulfur. Tomando então sua história, vemos que, quando jovem, ele era gordo e estava sendo insultado por colegas de escola e costumava ir para casa chorando. As rúbricas são a seguinte: mortificação, doenças de raiva reprimido, chora de vexação, timidez. O medicamento daquela época da infância era Staphysagria. Sua mãe diz que em algum momento de sua juventude, ele passou por uma grande mudança e depois dessa mudança, ele desenvolveu as seguintes características: sentimento de que é superior, a necessidade de que os outros conheçam este fato, grande realizador, raiva seguido de arrependimento rápido. O medicamento após essa mudança era sulfur. Como e por que essa mudança de estado, Staphysagria para sulfur, ocorreu? Vou explicar. Ocorreu porque em algum momento a situação se tornou tão intensa e o estado de Staphysagria se mostrou insuficiente para lidar com isso. Então, a mudança para o estado oposto, que é sulfur, foi solicitado. Então, Staphysagria é um estado de hostilidade reprimida e sexualidade reprimida. Quando ele desmorona, o paciente Staphysagria pode desenvolver um estado como psicose maníaco-depressiva. E no estado maníaco haverá sexualidade e hostilidade. Este é o estado de Iossianos. Shankara viu um paciente que apresentou uma mania que precisava de Iossianos, que deu alívio imediato. Havia um estado de Staphysagria no fundo que se tornou aparente após o estado Iossianos ter sumido. E após a administração de Staphysagria, o que aconteceu? O paciente não sofreu nenhuma recaída. Então vemos um estado predispondo ao outro. Os dois estados formam um par e geralmente estão em alguma maneira oposta uma da outra.
Vou dar outro exemplo. Um par bem conhecido por todos os homeopatas é natron muriático e ignatia. Quando ignatia surge como um remédio agudo, geralmente é seguido por natron muriático. Mais uma vez, eles parecem estar em estados opostos. Como ignatia tendo luto constante e ativo, enquanto que em natron muriático é passivo e crônico. Outro bom exemplo é a relação entre acônito e sulfo. O contraste é bastante impressionante. Sulfo é indiferente, filósofo, descuidado, alegre e imaginativo. Ele não está realmente incomodado com nada. Mas quando essa pessoa tem um súbito susto ou febre, seu estado muda para uma tremenda ansiedade e excitação, com calor e inquietação. Então, quando a indiferença do enxofre é repetidamente sacudida, ele desenvolverá o estado acônito. Se inscrevam no canal para receber as notificações quando um novo vídeo for postado. Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.